Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouco do preço teto da BB Seguridade, ou seja, qual o preço máximo que eu poderia pagar na BB Seguridade, que é esse ticker BBSE3, para que eu obtenha um retorno bom com dividendos. Bom, então vamos falar um pouco aqui, primeiro de o que é a BB Seguridade, o que ela trabalha, depois eu vou mostrar aqui o cálculo passo a passo para que você possa calcular o preço teto da BB Seguridade e você possa aplicar isso em outras empresas também, para você conseguir fazer isso, só própria análise. Aqui é só um exemplo, não é a recomendação de compra nem nada do tipo, tá? Você pode comprar outras empresas, aqui é só uma explicação. E lógico que o retorno passado não garante o lucro futuro, Então, do mesmo jeito que não tem como assumir que o que foi no passado vai se repetir no futuro, até é tudo projeção, O que máximo que você pode fazer é projeção baseado no que você acha que vai acontecer de lucro, mas mesmo as projeções podem errar, Porque se alguém soubesse e te afirmar que fala exatamente que é o valor que você vai receber, é uma promessa que ninguém tem bola de cristal para saber, Vou falar um pouquinho aqui, mostrando a apresentação de resultados do segundo trimestre, aqui mostrando como é que ela foi, tudo, fazendo as comparações, que tem normalmente do segundo trimestre de 2025 com o de 2024, você pode ver que tem um crescimento aqui, Mas basicamente seguro, O que é, Mas é mais comum que as pessoas tenham de carro, Eu vou comprar um carro, eu vou colocar um seguro no meu carro, porque se alguém roubar, ou se acontecer alguma coisa, uma batida, alguma coisa do tipo, eu vou ter o bem segurado, ou seja, eles vão pagar caso aconteça uma catástrofe, alguma coisa nesse sentido. O Banco do Brasil, por outro lado, a gente vê que ele é muito mais voltado para o rural, Ou seja, as plantações, o plano safra, enfim, são segurados, A maior parte das pessoas usam, fazendeiros, que fazem esse tipo de seguro, para assegurar caso a safra aconteça alguma coisa, alguma perda, você vai poder ter o seguro, Então ele é muito mais forte aqui, pode 48% é rural, 22% é de seguro de vida, Por exemplo, a pessoa coloca, se ela faleceu, alguma coisa nesse sentido, o dependente recebe um valor, ou às vezes recebe uma pensão, depende muito do tipo de seguro, E então vamos aqui fazer um cálculo do preço teto, tá? E aqui também não é recomendação de utilizar site ou não, Mas eu acho que é um pouco mais fácil, principalmente se estiver fazendo no celular, que ele vai ficar muito mais rápido, Esse do Status Invest, tá? Mas se você olhar tanto no investidor ou no próprio RI aqui da BB Seguridade, você também consegue pegar esses dados, tá? Mas aqui eu acho que é um pouco mais fácil, porque ele consegue fazer sumarizado, então acho que fica uma visão um pouco melhor. Então vemos aqui, tem o preço dele, teve umas oscilações aqui, aqui vendo nos últimos 30 dias, podemos ver nos últimos 6 meses como é que foi, quanto que ele estava em 40, agora caiu. Às vezes o pessoal olha isso aqui e fala, olha, caiu bastante, será que é bom comprar, é uma oportunidade, é uma boa empresa, Então a gente tem que ler, Eu mostrei aqui uma parte do relatório, é importante você ler, analisar, ver se faz sentido para você nesse momento, nesse preço, O que é muito interessante que podemos ver o mapa de calor, Normalmente o pagamento de dividendos sempre acontece aqui em agosto, Então o anúncio deles, se você comprar em julho até agosto, dependendo da data, por exemplo, aqui a Datacom era 14/8 então, desse ano. Então, se você tivesse comprado até o dia 14, você tinha direito a receber o dividendo de 1,94 por ação, Então, normalmente ele anuncia o pagamento, ele é feito aqui em agosto, Então, são datas importantes de comprar, Não que você compra em setembro, normalmente você só vai receber lá no ano que vem, Você pode ver que pelo gráfico aqui, acho que foi um pouco mais fácil de ver, normalmente acontece lá por fevereiro, entre fevereiro e março aqui, Até ele já pega e mostra bastante aqui, Que em fevereiro e março aqui, percentualmente, 50% das vezes está sendo pago nesse valor, então são um jeito de você ver, quando você vai receber, Porque é melhor você comprar e receber logo do que às vezes comprar e ter que esperar muito, um ano, por exemplo. Tem empresa que só paga uma vez por ano. A Seguridade normalmente paga 2 vezes ao ano, Então esse ano foi aqui em março e em agosto. Então vamos ver aqui
E nesse caso aqui, ele está mostrando dividendo por dividendo. Eu quero agrupar, eu vou agrupar por ano para poder fazer a média, né? Então, vamos colocar aqui no máximo. E aqui a gente pode ver que tem vezes que ele sobe, tem vezes que ele desce, né? Então, por isso, como a gente não sabe se o ano de 2026, por exemplo, vai ser um valor maior ou menor, o que vamos tentar fazer aqui vai ser a média dos últimos 5 anos. Então, eu vou pegar aqui de 2021, 21, 22, 23, 24 e 25 para conseguir dizer qual que é o preço máximo que eu poderia pagar, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a nossa calculadora para fazer isso. Vamos ver aqui, ó. Ele pagou em 2021 99 centavos mais 1,96, 1,96 mais 3,48 mais 2,65 mais 4,26. 4,26. Lógico, a gente está pegando aqui uma média, né, para ter exatamente uma base, né? E agora nós vamos dividir por 5. Então, a média seria dizer que é 2,66 que ele paga. Lógico, tem anos que pagou menos, da 99, que foi logo no resultado depois da pandemia, né? Teve anos que pagou mais, por exemplo, 2023 pagou 3,48, esse ano pagou 4,26. A gente pegou aqui a média, né? E é o que é aplicado no método Bazin, pelo Barsi também, que é o que eles fazem. E agora, como é que eu vou fazer isso? Para saber qual que é o preço máximo que eu posso pagar. Basta nós pegarmos o resultado aqui da média dos últimos 5 anos, dividindo por 6%. Então, nós dividimos por 6%, clicamos aqui em igual. Ou seja, o preço máximo que nós poderíamos pagar para receber pelo menos 6% é R$ 44,46. E considerando o preço que está hoje, né, de R$ 32,63, temos uma margem de segurança muito boa, né? Lógico que se você quisesse pegar, sei lá, os 2,66, eu quero mais por cento, por exemplo, 2,66, eu quero ter 7%, por exemplo, só basta você dividir aqui, dividido por 7%, né? E o que nós temos aqui seria um preço teto de R$ 38,00. Então, até R$ 38,00 ficaria um preço teto que te garantiria 7% na média, tá? Esse aqui é baseado na média. Então, mas se eu quisesse colocar 10%, 2,66 dividido por 10%. Então, aqui eu teria um preço teto de R$ 26,60. Então, se você quisesse 10% pelo menos de dividendo, ele não compensaria comprar agora. Vai depender muito de quanto você quer colocar, né? Se eu colocar, por exemplo, 0,8, 2,66 dividido por 8%, até 33. Então, se você quer receber pelo menos 8% de dividendo, né? Então, até esse valor de 33,25 seria um preço aceitável a se pagar, né? Lembrando, né, que isso daqui é baseado no histórico, na média histórica. Não quer dizer que nada impede que, por exemplo, ano que vem, em vez de pagar 2,66, ele pague 0,99 de novo. Se você pensasse que ele vai pagar 0,99, né? Aí seu preço teto que seria de considerando 6%, né? O máximo que você poderia pagar é 16,50, né? Mas, como eu falei, a gente sempre pega a média, né? Aqui para ter uma base, né? Nem o melhor cenário, nem o pior cenário, né? A gente vai pegar realmente a média. Porque pode ser também, né? Que se você pegasse igual o que aconteceu neste ano, se eu pegasse baseado somente em um ano, o que aconteceria? Esse último ano foi excelente. Foi 4 e quanto? Vamos ver aqui. Estou descendo mais um pouquinho aqui. Aqui é 4,26. Se você for pensar 4,26 dividido por 6%, opa, dividido por 6%, olha, o preço teto seria R$ 71,00, né? Então, pode ser que se repita, pode ser que cresça, né? Aí você fica pensando, mas por que é 6%, né? Se eu fosse pegar, eu posso pegar na minha renda fixa, eu posso pegar 15%, que é a taxa Selic hoje, né? Mas veja, a tendência da Selic é que ela comece a cair.
Então esse daqui, teoricamente, eu entendo que teoricamente sim, a renda é variável, pode ser que tenha anos que são maiores ou menores, né? Se na média ele estiver rendendo para você isso, né, é um valor que você está recebendo. E outra, né, no caso, se for dividendo, né, ele sempre vai ser, pelo menos até hoje, né, ele está vindo com isenção de imposto de renda. Enquanto que se você investe numa renda fixa, um tesouro direto, enfim, um CDB, você vai pagar o imposto de renda. Então, aqui ele é livre de imposto de renda. Então, esta é a grande vantagem dos dividendos. Mas coloca aí nos comentários se você já é acionista, se você já comprou, se você está pensando em comprar, quanto que você tem de ações. E se o cálculo ficou claro aqui também. Se você tiver alguma dúvida, talvez ficou um pouco difícil a explicação, coloca aqui nos comentários que a gente tenta te ajudar aí e explicar melhor.